Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus hoje por estarmos gravando o 100º vídeo ou a 100ª mensagem devocional para a igreja nesses dias de pandemia. Todos vocês sabem que há mais de 3 meses, mais precisamente no final do mês de março, quando a igreja teve que interromper os seus cultos presenciais por causa da crise de saúde pública, e nós pensamos o que fazer para manter a igreja informada, para manter a igreja alimentada com a palavra de Deus. E uma das coisas que decidimos foi cada dia gravar uma rápida mensagem aí de 8, 9 minutos, 6 minutos, uma mensagem devocional diária para dirigir a igreja, enviar a igreja. E hoje, portanto, eu estou gravando a mensagem de número 100. Eu louvo a Deus por isto. Louvo a Deus porque Ele me constituiu ministro seu. E o principal dever que eu tenho é o dever de ensinar, de pregar a palavra de Deus. Nesse particular, eu só tenho a lamentar que sejam poucos aqueles que ouvem esta palavra. Dos membros da nossa igreja, nós temos menos de 20% que ouve esta palavra diariamente. Mas isso não me incomoda. O que importa para mim é ter o privilégio de ministrar a palavra de Deus, e isso com sinceridade e com verdade. E espero que vocês que têm nos acompanhado continuem e que estas palavras sejam alimento de fato, sejam remédio para as vossas almas. E eu pensando exatamente nisto, já são 100 dias, lógico, são muito mais de 100 os dias que a igreja está vivendo essas restrições, hoje já com a relativa volta ao normal, mas ainda com algumas restrições, por isso continuamos. E me veio ao coração, queridos, o desejo de, a partir de hoje, gravar uma série de mensagens falando sobre as parábolas de Jesus. Não é ensinando, lógico, porque o nosso tempo, são mensagens devocionais, apenas para uma rápida meditação. Então eu estarei falando sobre diversas parábolas, fazendo um resumo, uma síntese do objetivo, do significado de algumas parábolas. Eu entendo isso porque o Evangelho de Jesus é aquilo que ele ensinou. Se o que nós pregamos, se o que a igreja prega e ensina, não se baseia nos ensinos de Jesus, na pregação de Jesus, não é o Evangelho de Jesus. Pode ser um Evangelho, mas outro Evangelho. Mas se nós seguimos o Evangelho de Jesus, nós seguimos os ensinos de Jesus. E as parábolas foram um dos principais métodos de ensino de Jesus. E eu percebo que atualmente a igreja parece não dar muita atenção para as parábolas do Senhor. A gente dá muito mais atenção para os milagres que Jesus fez. Lê-se, comenta-se, prega-se muito mais sobre os milagres. E eu quero lembrar nesses dias que
as obras, os milagres, os feitos são realizações, mas o ensino de Jesus é o que é de fato o seu evangelho. É o que traz a vida espiritual. É o que salva o pecador. É o que liberta o homem. É a palavra ensinada, é a palavra de Jesus. E parábolas é uma forma de linguagem. Jesus usou outros métodos também, como, por exemplo, a comparação, metáforas. Nós encontramos tudo isso nos ensinos de Jesus. A comparação, por exemplo, ele compara o homem que constrói a sua vida com base na sua palavra. Ele compara com alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Ele fala por metáfora, por exemplo, João capítulo 15, quando ele diz que ele é a videira verdadeira, o pai o lavrador. João 10, eu sou o bom pastor. São metáforas, são métodos usados principalmente na antiguidade. E não era só Jesus, toda a sociedade usava esses métodos. E ainda hoje, de certa forma, são usados essas figuras de linguagem. Mas a principal delas é exatamente as parábolas. Eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos um pouco mais sobre isso, o valor das parábolas, o significado das parábolas de Jesus. Em Marcos, só para deixar um versículo hoje, capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos, versículo 33 e 34, diz assim: e com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo lhes declarava em particular aos seus discípulos. Em Mateus, capítulo 13, versículos 3, mostra também que Jesus ensinava por parábola, falava por parábolas. Mateus capítulo 13, versículo 13. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e não compreendem. Só isso, só para resumir, queridos, dizendo para vocês que Jesus falava por parábola. Ele tinha os seus objetivos. Uma das razões pelas quais ele falava por parábolas eram os seus inimigos. E a parábola era uma linguagem que envolvia certos enigmas. E o inimigo não entendia. As pessoas que estavam ouvindo apenas para aproveitarem, ter uma oportunidade de criticar, eles não entendiam, por isso Jesus falava por parábola. Mas a principal finalidade era exatamente mostrar, ensinar os seus discípulos. Muitas das parábolas de Jesus falam sobre a sua volta. Nós estamos vivendo um tempo de expectativa da volta de Jesus. E eu quero mostrar para vocês que muitas das suas parábolas falam da sua segunda vinda e muitos ensinos maravilhosos para a igreja de Deus. Portanto, eu te convido a continuar conosco nos próximos dias, quando estaremos comentando algumas parábolas do Senhor Jesus. São coisas maravilhosas, riquíssimas para a nossa vida. Vem conosco, que Deus te abençoe.